Mãe encontra a carta chocante de filho desaparecido e revela segredo que mudará tudo na família. Helena estava em casa. O silêncio era ensurdecedor. Todos os dias se arrastavam, uma rotina feita de lembranças amargas. Seu filho, Lucas, sumira há 3 anos e a perda deixara marcas profundas em seu coração. A esperança de encontrá-lo viva havia se transformado em uma dor insuportável. Foi em uma tarde chuvosa, quando as gotas escorriam nas janelas, que a mudança começou. Ao organizar uma caixa esquecida, ela encontrou um envelope amarelado, com o nome de Lucas escrito com pressa. Suas mãos tremiam enquanto abria o papel. O cheiro de mofo exalava, enquanto a escrita lhe revelava o mundo obscuro. Se você está lendo isso... Mãe, eu não estou bem. Fugi porque não tive escolha. Estou envolvido em algo com o qual você não consegue imaginar. As palavras saltavam das páginas, cada uma como um soco no estômago. Ele falava sobre uma rede de tráfico humano, sobre pessoas que não eram o que pareciam e sobre sua necessidade de ajuda para escapar de algo terrível. O coração de Helena disparou. A angústia tomava conta de seu corpo. Como ele se envolvera nisso? O que acontecera com seu filho? Ao continuar lendo, os segredos começaram a se desenrolar. Ele mencionava um homem que, na verdade, era seu verdadeiro pai. Um criminoso que Helena decidira deixar para trás quando ficou grávida. O peso dessa revelação quase a derrubou. O homem que ela se esforçara tanto para esquecer ainda tinha vínculos perigosos com sua vida. E agora estava na vida de Lucas, arrastando-o para a escuridão. Helena se sentia em um labirinto sem saída. Um nó se formava em sua garganta. Cada nova frase da carta revelava uma camada de segredos. Cada revelação só trazia mais desespero. O passado ganhava vida, zumbindo em seu ouvido como uma mosca insistente. Ela pensou em todas as vezes que Lucas brincou no quintal. Seu sorriso inocente. Nada poderia prepará-la para a verdade rochosa que despencava sobre ela. Estava prestes a decidir entre procurar ajuda ou se perder nessa espiral de terror, quando algo estalou na porta da frente. Um leve toque. Toque. Um som inesperado. Helena saltou, a adrenalina acionando instantaneamente. Alguém a estava procurando? A luz da porta imergia no ambiente, mas a escuridão dos segredos a envolvia cada vez mais. Daria tudo para voltar atrás, mas agora já era tarde demais. O que mais estaria para ser revelado? Ela conseguiria salvar Lucas antes que fosse tarde demais? Com um nó na garganta e a carta amarelada nas mãos, Helena respirou fundo. O futuro da sua família estava prestes a se transformar em um quebra-cabeça sombrio. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Helena congelou ao ouvir o leve toque na porta. A tensão no ar era palpável. O medo se misturava à esperança. O que ela faria se fosse Lucas? Teria ele encontrado uma maneira de voltar? Com as mãos ainda trêmulas segurando a carta,
Ela caminhou lentamente em direção à entrada, cada passo ecoando como um tambor em sua mente. Ao abrir a porta, encontrou um homem encapuzado. Apenas seus olhos eram visíveis, frios e penetrantes. Ele não disse nada, apenas estendeu a mão, revelando uma pequena foto amarelada. O coração de Helena disparou com a imagem que ela jamais esperara ver. Era Lucas, mas ao lado dele, um menino sorridente que ela reconheceu imediatamente. Era Miguel, o filho de sua melhor amiga de infância, que desaparecera há 5 anos. O mesmo Miguel que todos pensavam que estava morto. Ele está vivo. A voz de Helena mal produziu som, enquanto seus olhos passavam da foto para o homem misterioso. Ele acenou, confirmando seu pavor. O que você sabe sobre meu filho? Ela exigiu saber. Ele está envolvido em algo muito maior do que você pode imaginar. E não só Lucas está em perigo, mas sua vida está interligada com a deles. A deles? O nó na garganta de Helena se apertava ainda mais. Do que você está falando? Das crianças que desapareceram. Todas fazem arte de uma rede, e Lucas foi escolhido. Ele parou, observando Helena com a intensidade de quem carrega segredos pesados. Ele pode estar sendo usado, Helena. Você precisa entender. A verdade vai fazer você questionar tudo. Aquele homem não parecia uma mera figura do passado. Havia algo nele que parecia familiar. Um eco em sua voz que despertava lembranças. Helena franziu a testa. Ela precisava de respostas. Quem é você? Eu sou alguém que ama Lucas tanto quanto você. Fui amigos do seu pai. Não posso dizer mais do que isso agora. O homem deu um passo à frente e um brilho peculiar em seu olhar fez o estômago dela se contorcer. Mas a conexão mais forte entre vocês não é só sangue. Uma onda de sentimentos a atingiu. Quem era esse homem? O que ele queria dela? Neste momento, a porta se fechou abruptamente e um brado ensurdecedor a fez saltar, ouvindo pratos quebrarem na cozinha. Helena olhou instintivamente para a lateral da casa. Os móveis pareciam se mover, como se algo ou alguém estivesse em casa. Corre! O homem puxou-a pelo braço, levando-a para longe da porta. Ela hesitou, mas a urgência em seu olhar a forçou a seguir. O pânico disparou quando rumos inesperados se abriram à frente. Você está correndo para o perigo, mas precisa entender. Há uma verdade que pode recuperar seu filho enquanto também o coloca em maior perigo. Ele olhou mais uma vez para a porta, como se esperasse que alguém entrasse a qualquer momento. Helena mal teve tempo para processar aquilo. Sua vida já era uma montanha-russa de emoções. Agora, amondadas à escuridão daquele homem e a revelação aterrorizante na carta de Lucas, sua súbita pressão estava crescendo. Você tem que me dizer tudo, implorou, mas o olhar dele estava longe. É hora de você saber. Helena, que a verdade sobre seu passado não é apenas sobre Lucas, é sobre você também. Naquele instante, o tremor no chão fez a casa tremer. Um grito ecoou lá de dentro e Helena sentiu o mundo ruir ao seu redor. A conexão estava prestes a ser revelada e a única coisa que ela sabia era que, se Lucas estava em perigo, ela teria que enfrentar seu passado e talvez os segredos que ela e o homem à sua frente compartilhavam. Você tem que me ajudar. O que aconteceu com Miguel? Questionou, mas a resposta dele poderia mudar tudo.
E nesta noite obscura, a verdade ainda aguardava para se revelar, carregando segredos que poderiam ser mais mortais do que ela poderia suportar. Helena estava paralisada. A tensão em sua mente era quase insuportável. O eco do grito reverberava pela casa e seu coração disparava. O homem encapuzado olhou para ela, os olhos tão frios quanto o vento lá fora. Mas havia uma intensidade neles que a fez hesitar. Ele estava certo. Algo estava prestes a acontecer. E a verdade poderia não ser o que ela esperava. Vamos! Ele insistiu, arrastando-a para longe da porta. Cada passo parecia fazer a casa tremer mais, como se as paredes soubessem da confusão se acumulando naqueles minutos. Vozerios abafados vinham da cozinha. Algo ou alguém estava em movimento. Helena não queria acreditar, mas a adrenalina a impelia a seguir em frente. Cada instante, uma parte dela se perguntando se era possível que Lucas e Miguel estivessem mesmo envolvidos naquele mundo desconhecido. O que você sabe sobre eles? Ela precisava de respostas, mesmo com medo do que ouviria. É complicado, disse o homem, puxando-a para um corredor escuro. Você precisa entender que a história de Lucas não começa onde você pensa. O que ele e Miguel descobriram, você não pode imaginar. Aquele corredor estreito parecia interminável. E o coração de Helena pulsava em compasso com o desespero. Era uma corrida contra o tempo, uma batalha entre a esperança e o medo. O que acontecera com as crianças? De repente, a luz da cozinha se apagou. Um silêncio mortal invadiu o ar. A tensão era palpável, e um frio percorreu a espinha de Helena. Ela olhou para o homem, a pergunta ainda presa em sua garganta, mas ele apenas balançou a cabeça, como se dissesse que não havia tempo para isso. Foi então que tudo aconteceu de forma abrupta. A porta da cozinha se abriu com um estrondo, revelando uma figura que Helena jamais esperaria ver. Era seu ex-marido, aquele que pensou ter deixado para trás. Os olhos dele estavam fixos nela. Uma mistura de raiva e desespero. Helena, o que você está fazendo aqui? A voz dele era cortante, como uma lâmina afiada. Eu não posso deixá-la levar isso adiante. O homem encapuzado ficou em alerta. A tensão se intensificou. Você não deveria estar aqui, ele disse, sem tirar os olhos do ex-marido. Você não sabe o que está fazendo, gritou o ex-marido, avançando em direção a eles. Helena sentiu a adrenalina a empurrar para trás. Se você se meter com ele, não vai acabar bem. Ele é a única esperança de encontrar Lucas. Ela se viu gritando, seu medo transformando-se em fúria. O homem a puxou para trás, preocupado com o que estava por vir. Você não conhece os segredos que ele esconde. O ex-marido não parava. Estamos em um jogo muito maior do que você imagina, e Lucas está no centro disso. Helena sentiu o chão se abrir sob seus pés. As peças do quebra-cabeça se encaixavam, mas a imagem era sombria. Ele estava a par de tudo. Antes que pudesse processar as palavras, um estalo ecoou e um grupo de homens encapuzados irrompeu pela porta da cozinha, bloqueando a única saída. Aquele era o verdadeiro terror. Vocês dois estão dentro até o pescoço, um deles disse, uma voz distorcida e ameaçadora. E não estamos aqui para dançar. Corações disparados,
Helena e o homem encapuzado ficaram frente a frente com uma escolha aterradora. Emilian, seu ex-marido, a olhou com uma expressão que misturava desprezo e uma súbita ferocidade. Temos de acabar com isso de uma vez por todas. Ele se virou para os homens, sua determinação iludindo o medo. Helena sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O que isso significava para Lucas? Para Miguel, quais segredos ainda estavam escondidos abaixo da superfície? O peso do passado era esmagador e o futuro parecia incerto. Segurem-se! O homem encapuzado gritou, enquanto uma correria se formava ao redor. O chão tremeu novamente, mas não era apenas o desespero. Algo ainda mais ameaçador se aproximava. Helena segurou a mão do homem ao seu lado, sua mente corrida com perguntas sem resposta. A verdade estava prestes a emergir. E com ela, tudo que acreditava ser certo poderia se transformar em uma miragem. E o que mais ela descobriria sobre o destino de Lucas e Miguel? O chão tremeu com mais força. A tensão era palpável e a figura do ex-marido parecia ter crescido, absorvendo a escuridão ao seu redor. Helena ficou paralisada. Um turbilhão de pensamentos a dominava enquanto tentava decifrar a verdade por trás de sua aparição. Por que ele estava ali? O que ele queria? Você não pode me impedir, ele rosnou. Preciso proteger nosso filho. Proteger de quem? Ela gritou, a angústia se transformando em raiva. Mas ele não respondeu. Em vez disso, um sorriso calculado surgiu em seu rosto. Helena olhou para o homem encapuzado ao seu lado. O que ele sabia? A necessidade de respostas era como um lamento em seu peito. Antes que pudesse perguntar, a sala se iluminou com um clarão intenso, ofuscando-a por um instante. Outro grupo apareceu, encapuzados como os anteriores. Mas havia algo diferente. Um deles se aproximou, puxando o capuz para trás. Helena ficou sem palavras. Era Miguel. Ou melhor, o que restou da criança que lembrava. Ele estava ali, mais alto, mas os olhos sem vida eram claros demais. Mãe, sua voz era um sussurro, carregada de dor. Era como se estivesse perdido em uma sombra. Um peso caiu sobre Helena. O arrependimento se misturou à confusão. Você está aqui. Ela mal conseguiu respirar. O que tinha acontecido com ele? A imagem de menino sorridente invadiu sua mente. Mas agora o que restava era um corpo cansado e um olhar vazio. O homem encapuzado olhou para ela, o queixo tenso. Precisamos sair daqui. É pior do que pensávamos. Ele tentou puxá-la, mas a atenção de Helena estava fixada em Miguel, que agora se distanciava como se estivesse sendo chamado por uma força invisível. Miguel, o que aconteceu? O que você sabe? O desespero deu voz à sua inquietação. A verdade estava ali, na presença dele, e ela só queria entender. Eu não posso ficar, estão vindo! Ele balbuciou, um terror genuíno estampado em seu rosto. No entanto, a última palavra o abandonou abruptamente, e ele passou a mão pelo bolso da calça, retirando um pequeno objeto. Era um colar que estava sem brilho, mas ainda assim reconhecível. O colar que pertencera a Lucas quando eram pequenos. O que é isso? Você tinha isso? Helena estendeu a mão. Mas ele hesitou, como se aquilo fosse um fardo pesado demais para carregar. Ele precisa disso para lembrar quem ele é. A voz de Miguel se desfez em um grito abafado, antes que os encapuzados cercassem novamente. Não, não!
Helena sentiu o pânico surgir em seu peito. Miguel, volte aqui! Mas ele já estava se afastando, puxado pelo grupo, misturando-se às sombras. A sala parecia um pesadelo, ao mesmo tempo familiar e alienígena. Nesse exato momento, houve um novo estalo. E a porta da frente se abriu com um estrondo. Vários homens armados entraram, e a cena se transformou numa confusão caótica. As vozes se entrelaçaram, gritos ecoaram e a fumaça começou a se espalhar. Vão, agora! O homem encapuzado brandiu um objeto que parecia uma arma, enquanto Helena, lutando com suas emoções, decidiu que não podia deixar Miguel ir. Ela não podia. Mas antes que conseguisse dar um passo, seu ex-marido se lançou na direção dos encapuzados. Uma determinação sombria a iluminava. Não toquem no meu filho! A intensidade nos olhos dele era de um homem possesso, capaz de tudo. Um caminhão de luz explodiu na sala, ofuscando tudo. E em meio a toda a confusão, Helena percebeu algo. A chave que ele segurava na mão. Uma pequena magia, um objeto poderoso que poderia mudar tudo. Mas que poder de fato tinha? E por que Miguel parecia tão distante, mesmo estando ali tão perto? O que ele realmente sabia que ela ignorava e só fez questionar tudo o que pensava saber. Com o pânico a envolvendo, sentiu o chão tremer novamente, como se estivesse em um jogo de xadrez onde as peças estavam se movendo rapidamente e ela não sabia se era a rainha ou apenas uma peão. Corre! O homem encapuzado gritou, puxando-a rumo à saída. O grito de um bebê ecoou na confusão. Era a voz dela. Mas era possível que fosse? O mundo desabou ao redor e no meio do caos, Helena percebeu. A conexão com Lucas, a verdade sobre Miguel, era tudo uma trama muito mais profunda e os segredos que guardavam suas vidas eram como uma grande teia prestes a se romper. O que realmente havia acontecido no passado? As revelações estavam prestes a explodir em sua mente e o impacto seria como um furacão, capaz de arrastar tudo de uma vez. Enquanto corria, seu coração pulsava de medo e esperança. A verdade estava próxima, mas o custo de conhecê-la poderia ser a ruína de tudo que ela amava. Helena estava em estado de choque. A adrenalina corria como um rio em fúria, enquanto o homem encapuzado a puxava pela mão. Atravessando o corredor escuro, o caos da sala se transformava em um eco distante. Vozes se tornavam sussurros, mas sua mente estava fixada em Miguel. O que tinha acontecido com ele? E com Lucas? Estamos quase lá! O homem gritou e um estrondo atrás deles a fez olhar para trás. O grupo de homens encapuzados avançava, como sombras em uma tempestade. O medo dominava, mas algo dentro dela a empurrava a seguir em frente. De repente, um grito aterrorizante cortou o ar. Era Miguel. Helena parou, a respiração presa na garganta. O homem à sua volta hesitou, mas ela não pôde ignorar a chamada desesperada da criança. Miguel! Sua voz ecoou como uma mistura de esperança e desespero. O homem encapuzado a puxou, mas Helena se desvencilhou. Sem pensar, ela correu de volta, cada passo pesando como uma pedra. A sala estava cheia de fumaça. Agora, visões distorcidas de homens impiedosos ao fundo. Mas no meio disso tudo, Miguel estava ali, parado, a expressão
assustado, quase como se estivesse paralisado. Volte pra cá! Ela gritou, o pânico se espalhando como fogo em uma casa velha. E que horror ao perceber o que estava acontecendo! Miguel estava em perigo. Uma das sombras se aproximou dele. Antes que ela pudesse intervir, alguém disparou uma arma. O som foi como um tufão. O coração de Helena disparou e, ao mesmo tempo, ela sentiu um frio tomar conta de seu corpo. Não! Foi o último grito que conseguiu soltar, antes de um corpo cair no chão. Mas não era Miguel. Era seu ex-marido. Ele havia se jogado na frente do filho. O impacto foi devastador. O mundo dela parou por um instante. O tempo parecia derreter como um sorvete sob o sol. Miguel, não olhe, ela gritou. Mas o olhar da criança estava fixo em seu pai, caído e sangrando. O homem encapuzado fez um movimento, puxou Helena para longe. Mas ela já estava perdida em um mar de emoções. O ex-marido estava pálido. Helena, sua voz estava fraca, mas ainda assim havia uma força nele. Eu fiz isso por você. Precisamos protegê-lo. Ela segurou a mão dele, seu coração quebrando em pedaços. Não, não, não. Fique comigo. As palavras saíam em um sussurro desesperado. O chão sob ela parecia desabar. O homem encapuzado olhou com uma mistura de raiva e tristeza. Precisamos sair. Ele puxou Helena novamente, mas o destino a aprisionava. O grito de Miguel ecoou na sala enquanto ele se agachava, os olhos cheios de lágrimas. Ali, nesse caos, Helena percebeu algo que nunca poderia imaginar. O olhar dele não era só de pânico. Havia reconhecimento, uma conexão que ela não entendia. Mãe! Miguel murmurou, e naquele instante a verdade cravou-se em seu coração como uma flecha. Miguel, o que você sabe? O que está acontecendo? As palavras saíram como um sussurro cortado pelo medo. Ele hesitou, olhando de volta para o pai, depois para Helena. Você não sabe. Ele não é quem você pensa. O que fizemos? Nós estávamos todos juntos nisso. Todos. As peças começaram a se encaixar de forma distorcida. O passado se erguia como um monstruoso colosso. Miguel e Lucas sempre estiveram ligados com aquelas sombras. E agora tudo fazia sentido. Chega de mentiras! O homem encapuzado avançou. A tensão estava sufocante. Então um eco ensurdecedor reverberou pela sala, quando a porta foi arrombada por mais homens e mais gritos levantarem-se. O ex-marido, ferido e caindo à medida que a vida se esvaía dele, proferiu as últimas palavras que derreteriam o chão sob os pés de Helena. Eu não sou seu verdadeiro pai, Helena. Ele é Lucas. Não é mais só seu filho. A verdade caiu como uma bomba. E no meio disso tudo, Helena sentiu como se o mundo houvesse explodido à sua volta. O que isso significava? O que mais estava escondido? Enquanto seu ex-marido se debatia na morte, a conexão entre eles estava prestes a ser revelada em uma montanha russa de segredos. Ela ficou paralisada, todas as certezas destruídas, enquanto a fumaça a envolvia. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. A vida dela, a vida de Lucas e Miguel, tudo se entrelaçaria em um jogo que nem imaginava ser parte. E nesse instante, a única certeza era que, para encontrar Lucas, ela precisaria desvendar tudo que pensou que sabia. O futuro dependeria disso. A verdade, por mais dolorosa que fosse,
estava à espreita, pronta para ser descoberta. Helena estava paralisada. O coração batia de forma descontrolada. O que seu ex-marido havia dito a fez questionar tudo. Mas antes que pudesse processar a enormidade da declaração, o chão sob seus pés tremeu novamente. O homem encapuzado puxou-a perto de si, e o caos da sala pareceu alcançar um clímax ensurdecedor. Segurem-se, ele gritou, mas antes que pudesse fazê-lo, uma sombra cruzou a porta arrombada. Era uma figura familiar. Não! Helena murmurou, reconhecendo-a. Era a mãe de Miguel, sua melhor amiga de infância, quem achava estar fora do alcance daquele pesadelo. Mas ali estava ela, com um olhar determinado, segurando uma arma, seus olhos brilhando com uma ferocidade que Helena nunca tinha visto antes. Você não entende, Helena. Você precisa deixar isso para trás. A mulher gritou, mirando à sua volta. Miguel está em perigo, e você também. Margarete, o quê? Helena tentou falar, mas foi interrompida pelo ex-marido, que ainda jazia no chão ofegante. Margarete! Você? O que você está fazendo aqui? A incredulidade na voz dele ecoou. Ele parecia mais fraco, como se as palavras que saíam de sua boca drenassem suas forças. Eu vim protegê-la, não importa o que você pense. Margarete avançou, seus olhos agora fixos no ex-marido. Eu carrego segredos que mudam tudo. O que você não sabe? O que está acontecendo vai muito além do que você imagina. A tensão pairava no ar. Uma eletricidade que fez Helena tremer. Segredos? Que segredos? A pergunta saiu de sua boca com um fio de medo, suas mãos apertando-se em punhos. Não é só sobre Lucas e Miguel. Não são as crianças que desapareceram. É muito mais sombrio. A rede em que seu filho está preso envolve pessoas que você jamais imaginaria. Pessoas que mafiosos a quem você deixou para trás. O pai de Lucas não é quem você pensa. Ninguém é. Ela respondeu, a voz em um sussurro, como se temesse que alguém pudesse ouvi-la. Uma onda de pânico a envolveu. O que você quer dizer? Diga-me! A cada palavra que Margarete proferia, o nó em sua garganta se tornava mais apertado. No dia em que Lucas nasceu, tudo começou ali. As promessas que eles fizeram, os acordos. Você não é apenas mãe dele. Você está ligada a essa rede. Com seus pais, com o pai de Lucas. A verdade gélida virou seus. Nervos de uma vez. A sala parecia desmoronar ao redor de Helena. Eu deixei essa vida para trás. Mas uma parte dela já acertava a realidade. A vida que construíra estava construída sobre mentiras. Ela olhou para Miguel, ainda preso no meio do caos. O que realmente sabia? As vozes começaram a se misturar. A situação se intensificava. Uivos de alertas de motos do lado de fora misturavam-se aos gritos confusos. E a figura do ex-marido caindo ao chão tornava-se mais ameaçadora, como se estivesse prestes a se levantar com uma nova força. Miguel, não olhe! Gritou novamente. Mas ele já estava se afastando, quase como se parte dele tivesse concordado com as palavras perigosas de Margarete. De repente, algo inesperado aconteceu. O chão não apenas tremeu, ele ruiu. Uma explosão de luz e fumaça. O mundo se desfez ao seu redor. Helena fechou os olhos. O impacto a jogou para o lado. Quando conseguiu abrir novamente, tudo estava distorcido, confuso, e uma cena aterradora se revelou.
O homem encapuzado que a havia guiado até ali estava agora com a arma apontada para o ex-marido. Você nunca deveria ter voltado, Emilian, ele disse, com uma frieza que cortava. Os corações dispararam. Helena gritou: "Não, não faça isso!" Mas no mesmo instante, ela percebeu que as respostas e segredos a cercavam como serpentes. O homem encapuzado não era só um protetor. Ele estava profundamente envolvido, o que ele não havia dito. E no frenesi do momento, a última coisa que Helena viu foi o olhar de Margarete, que misturava uma súplica de ajuda e um aviso silencioso, enquanto a explosão de som a envolvia completamente. O silêncio depois disso foi ensurdecedor. As peças começaram a se encaixar de forma trágica. E Helena sabia que havia algo horrível que estava prestes a ser revelado. E tudo o que pensou saber estava prestes a se desfazer. O mistério da conexão entre eles e o que realmente acontecera com Lucas e Miguel estava à beira de estourar como uma bomba. E os ecos dos segredos sussurravam em seus ouvidos. Devemos ir antes que seja tarde demais. Helena estava paralisada. O coração batia de forma descontrolada. O que seu ex-marido havia dito a fez questionar tudo. Mas antes que pudesse processar a enormidade da declaração, o chão sob seus pés tremeu novamente. O homem encapuzado puxou-a perto de si, e o caos da sala parecia alcançar um clímax ensurdecedor. "Segurem-se!" ele gritou, mas antes que pudesse fazê-lo, uma sombra cruzou a porta arrombada. Era uma figura familiar. "Não!" Helena murmurou, reconhecendo-a. Era a mãe de Miguel, sua melhor amiga de infância, quem achava estar fora do alcance daquele pesadelo. Mas ali estava ela, com um olhar determinado, segurando uma arma, seus olhos brilhando com uma ferocidade que Helena nunca tinha visto antes. "Você não entende, Helena. Você precisa deixar isso para trás." A mulher gritou, mirando à sua volta. "Miguel está em perigo e você também." "Margaret, que?" Helena tentou falar, mas foi interrompida pelo ex-marido que ainda jazia no chão, ofegante. "Margaret, você? E o que você está fazendo aqui?" A incredulidade na voz dele ecoou. Ele parecia mais fraco, como se as palavras que saíam de sua boca drenassem suas forças. "Eu vim protegê-la, não importa o que você pense." Margarete avançou, seus olhos agora fixos no ex-marido. "Eu carrego segredos que mudam tudo. O que você não sabe, o que está acontecendo vai muito além do que você imagina." A tensão pairava no ar, uma eletricidade que fez Helena tremer. "Segredos? Que segredos?" A pergunta saiu de sua boca com um fio de medo, suas mãos apertando-se em punhos. "Não é só sobre Lucas e Miguel. Não são as crianças que desapareceram. É muito mais sombrio. A rede em que seu filho está preso envolve pessoas que você jamais imaginaria. Pessoas que mafiosos a quem você deixou para trás. O pai de Lucas não é quem você pensa. Ninguém é." Ela respondeu, a voz em um sussurro, como se temesse que alguém pudesse ouvi-la. Uma onda de pânico a envolveu. Eu deixei essa vida para trás, mas uma parte dela já acertava a realidade. A vida que construíra estava construída sobre mentiras. Ela olhou para Miguel, ainda preso no meio do caos. O que realmente sabia? As vozes começaram a se misturar. A situação se intensificava. Uivos de alertas de motos do lado de fora misturavam-se aos gritos confusos. E a figura do ex-marido caindo ao chão tornava-se mais ameaçadora, como se estivesse prestes a se levantar com uma nova força. "Miguel, não olhe!" gritou novamente.
mas ele já estava se afastando. Quase como se parte dele tivesse concordado com as palavras perigosas de Margaret. De repente, algo inesperado aconteceu. O chão não apenas tremeu, ele ruiu. Uma explosão de luz e fumaça. O mundo se desfez ao seu redor. Helena fechou os olhos. O impacto a jogou para o lado. Quando conseguiu abrir novamente, tudo estava distorcido, confuso. E uma cena aterradora se revelou. O homem encapuzado, que havia guiado até ali, estava agora com a arma apontada para o ex-marido. Você nunca deveria ter voltado, Emilian. Ele disse com uma frieza que cortava. Os corações dispararam. Helena gritou: Não, não faça isso! Mas no mesmo instante, ela percebeu que as respostas e segredos a cercavam como serpentes. O homem encapuzado não era só um protetor. Ele estava profundamente envolvido. O que ele não havia dito? E no frenesi do momento, a última coisa que Helena viu foi o olhar de Margaret, que misturava uma súplica de ajuda e um aviso silencioso, enquanto a explosão de som a envolvia completamente. O silêncio depois disso foi ensurdecedor. As peças começaram a se encaixar de forma trágica. E Helena sabia que havia algo horrível que estava prestes a ser revelado. E tudo o que pensou saber estava prestes a se desfazer. O mistério da conexão entre eles e o que realmente acontecera com Lucas e Miguel estava à beira de estourar como uma bomba. E os ecos do segredo sussurravam em seus ouvidos. Devemos ir antes que seja tarde demais. O silêncio ensurdecedor após a explosão parecia uma eternidade. Helena piscou, tentando focar. A fumaça enrolava-se pelo ar. A cena tornava um borrão de sombras e luzes piscantes. O tumulto da sala ecoava como um pesadelo, mas antes que pudesse se mover, a verdade daquelas palavras ecoou em sua mente. Não sou seu verdadeiro pai. A imagem e Emilian caindo se repetia em sua mente. O que ele quis dizer? O terror e a confusão se misturavam. Cada respiração se tornava um esforço doloroso. Miguel! Gritou, mas a voz soava distante, abafada pela adrenalina. O garoto estava paralisado, os olhos fixos no pai caído. Helena se aproximou dele, o coração palpitando. Miguel, vem! Mas o garoto estava em transe, um olhar vazio que cortava como uma lâmina. De repente, Margaret se adiantou. Ele não pode ficar aqui. Sua determinação era palpável, mas algo em seu olhar falava de segredos ainda não revelados. Miguel, você precisa saber a verdade. O seu pai? Uma série de gritos interrompeu a fala dela. A porta estava sendo forçada novamente. O homem, encapuzado, estava prestes a se colocar entre eles e os novos invasores. Volte para a segurança da luz. Mas a luz parecia uma armadilha dourada, pronta para revelar tudo. Mãe! Miguel virou-se, seu tom cativando a atenção de todos. A expressão dele era de desespero. Eu quero saber o que está acontecendo. Que você esconde de mim? O nó em sua garganta parecia apertar cada vez mais. A verdade e o amor se torciam em um emaranhado. E a casa estava cheia de memórias sombrias que ficariam para sempre. Margaret hesitou, a raiva e a dor conflitando, enquanto a realidade da situação se tornava mais insuportável. Ele precisa saber o que está em jogo. E então, antes que alguém pudesse responder, um homem de pé na porta, um novo rosto, uma nova sombra.
começou a rir de forma baixa e ameaçadora. Que reuniãozinha agradável, não é mesmo? A sala encheu-se de uma presença opressiva. Os olhos do novo alvo dançavam entre todos, como se estivesse avaliando suas fraquezas. Quem é você? Helena perguntou, o desespero substituindo a fúria. Eu sou quem controla tudo isso. E parece que você finalmente apertou o botão certo, Helena. Ele fez uma pausa, seu olhar gélido parando em Emilian, ainda no chão. Seu querido marido aqui esconde um segredo maior do que você pode imaginar. A tensão subiu à superfície. Helena sentiu o medo apertar seu peito. O que quer dizer com isso? Se você quiser saber sobre Lucas, Miguel e a verdadeira troca que acontece nas sombras, você precisa entender que sabemos quem está realmente no controle de tudo. Ele apontou para Emilian. Esse homem é o último guardião do que você realmente quer entender. E suas memórias são mais preciosas do que você imagina. Helena estava prestes a perguntar como isso era possível. Mas então, o homem de pé à porta continuou. Você acha que ele é inocente? Ele não é. Ele foi parte de tudo isso desde o início. No instante em que aquelas palavras escaparam, o chão pareceu ruir mais uma vez. Emilian, em um último esforço do seu corpo debilitado, sussurrou. Helena, não. A verdade é. Lucas. Não é o que você pensa. A revolta dela foi instantânea. Chega! Chega de mentiras! Ela estava prestes a sucumbir, quando uma luz ofuscante carregou a sala e tudo parou. Miguel, com uma força inexplicável, ergueu o colar que ainda segurava, e um brilho emanou dele, iluminando o ambiente com uma intensidade quase mágica. Helena sentiu uma conexão estranha e repentina com o objeto. O que é isso? Ainda em choque, a sala entorpecia o silêncio. O homem ameaçador à porta recuou levemente, seu olhar revelando algo mais profundo. Havia muito mais em jogo do que podiam imaginar. Você não faz ideia do que significa isso, Miguel, ele murmurou, quase em estado de pavor. A conexão entre vocês todos é muito mais do que laços de sangue. E com isso, a mente de Helena disparou. O que ela estava prestes a descobrir? O passado não era como ela pensava. As verdades, há muito guardadas, estavam à beira de serem expostas. E no fundo do seu ser, sabia que o futuro de Lucas e Miguel dependia dessa revelação. Uma verdade distante que se aproximava cada vez mais, girando em torno de segredos enterrados e conexões que poderiam desintegrar suas vidas. Devemos ir! Não há tempo! Gritou o homem encapuzado, puxando-a novamente. Mas o que estava prestes a emergir era mais profundo do que qualquer um poderia prever. O que se tornaria, a partir daquele instante, o brilho do colar. De Miguel espalhou luz pela sala, mas a tensão estava prestes a explodir. Helena sentiu o coração arrebentando no peito, entre a esperança e o desespero. O homem de pé à porta, que parecia ser a figura do terror, estava agora com uma expressão tensa. Ele encostou o pé na entrada, como se estivesse ali para garantir que nenhuma verdade escapasse. Miguel, isso não é seguro! O homem encapuzado gritou, mas Miguel, determinado, segurava o colar firme, como se fosse uma âncora em meio à tempestade. Você precisa entender, mãe, o que está acontecendo? O que mais está escondido? O pequeno estava à beira das lágrimas, a voz tremendo, mas firme. Helena desejava poder proteger seu filho, mas palavras não.
Saíam! Apenas um nó se formava em sua garganta. Algo no olhar de Margaret mudava. Uma sombra de preocupação. Precisamos sair agora, mas a verdade precisa vir à tona. Os homens à porta trocavam olhares preocupados. Então a luz começou a piscar. E quando Helena olhou para o colar, uma sensação estranha a percorreu. Miguel, o que você fez? Sua pergunta estava cheia de alarme. Era como se o colar estivesse reluzindo com um poder que nenhum deles esperava. Mas antes que pudesse explicar, uma explosão de luz ofuscou tudo. A sala estava cheia de sons e gritos, e Helena soube que o tempo estava se esgotando. O homem à porta avançou, mas o que aconteceu em seguida paralisou todos. Um novo som! Um rosnado gutural que parecia vir do próprio chão. As paredes vibraram, e no instante seguinte, um portal se abriu no centro da sala. Uma luz puramente negra, como se sugasse tudo ao seu redor. Helena ficou paralisada. Miguel tentou gritar, mas a voz dele soou distante. O homem encapuzado agarrou Helena, puxando-a em direção ao corredor escuro. Não podemos ficar aqui! Mas a sala estava cheia de figuras escuras que surgiam do portal. Cada uma delas mais grotesca que a anterior. Os filhos da noite estão aqui! Gritou um dos homens, sua voz soando como um eco distante. As sombras começaram a se mover, preenchendo o espaço com uma presença opressiva. Miguel, fique perto de mim! Helena berrou, mas ele estava paralisado, seu olhar fixo na escuridão que se aproximava. Foi então que Margaret gritou: Isso não é o que você imagina! O colar, Miguel! O colar é uma chave! Uma conexão! As criaturas escuras pareciam se agitar com essas palavras. Algo dentro delas se contorceu. Foram como se estivessem reagindo a uma corrente elétrica. Isso não pode ser, murmurou um dos homens histericamente. A conexão não deveria ter sido ativada. E, de repente, Helena sentiu a presença de uma força familiar. A conexão é muito mais do que você imagina, Helena. A voz ressoou como um trovão. Era a voz de Lucas. Mas como? Não era possível. Ele estava perdido, desaparecido. A sala tremia e... As criaturas começaram a se dispersar, como se soubessem que algo terrível estava prestes a ser revelado. Lucas, filho, você está vivo? O desespero destruiu a coragem de Helena. Ela queria acreditar, mas o peso da dúvida a esmagava. Não, mãe, não se aproxime. Se você o forçar, a conexão pode desmoronar. Miguel gritava, sua voz hedionda e cheia de medo. Como é possível? O que está acontecendo? A mente de Helena estava a mil. Cada revelação se entrelaçava em um feixe de confusão e terror. Você precisa saber, mãe. O ponto de tudo isso é que o que liga você é seu verdadeiro passado. O que você e Lucas foram. Mas as palavras do menino foram cortadas por um grito estrondoso. A porta da sala se arrebentou. E antes que pudesse entender, as sombras lançaram-se sobre eles, assumindo formas grotescas. Eram todas as crianças que haviam desaparecido. Os rostos pálidos e os olhos vazios, clamando por algo que não podiam alcançar. O desespero, a dor misturando-se a um desejo de vingança e liberdade. Helena gritou. E então a verdade que jamais esperou apareceu. Aquelas crianças não eram apenas vítimas. Havia algo mais sombrio, uma conexão que transcendia o tempo. O chão começou a rachar
e a conexão que unia todos se rompia. Em meio a toda aquela confusão e caos, a sala estava prestes a desmoronar. Lágrimas escorriam pelo rosto de Miguel. A verdade vai destruir tudo. E precisamos decidir quem somos realmente um para o outro. E nesse instante, todo o mundo virou de cabeça para baixo. Helena percebeu que tudo estava prestes a mudar. E a única certeza que tinha era que a linha entre amor e dor estava prestes a se dissolver. Helena estava paralisada, os olhos fixos nas sombras que se contorciam. A presença do portal fazia seu coração disparar. A luz negra sugava tudo ao redor. Sentia como se o mundo estivesse prestes a se romper. E a verdade a consumia. Miguel segurava o colar com força, como uma âncora em meio ao caos. "Miguel, não olhe!" ela gritou, tentando puxá-lo, mas ele estava absorto, seus olhos imersos em um horror que atravessava seu ser. As crianças desaparecidas dançavam nas sombras, como se fossem ecos de uma dor inominável. Era um espetáculo aterrador, e Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. "Não, mãe, eu preciso entender." A voz de Miguel tremia, mas havia uma determinação que ela nunca havia visto antes. Margarete, ainda se movendo com urgência, gritou: "O colar é a chave. Ele pode desvendar a verdade. A conexão entre vocês precisa ser ativada." Helena mal podia crer no que ouvira. Ativada? O que isso significa? Seu coração pulsava, como se quisesse sair do peito. A figura à porta, a criatura sombria, lançou um olhar mortal. "Eles não devem saber. Isso pode mudar tudo." E como se tudo estivesse em um estado, o ambiente tremeu e as sombras começaram a se agitar, inchando em direção a Miguel. "Precisamos ir agora." O homem encapuzado puxou-a novamente, mas ela hesitou. O olhar de Miguel clamava por respostas. O que era mais importante? Salvar seu filho ou descobrir a verdade que poderia destruí-lo? "Miguel, não!" Helena berrou, avassalada pela dor. O garoto ficou paralisado enquanto os ecos de risadas sombrias preenchiam a sala. As crianças ao redor dele pareciam implorar por ajuda, e o desespero de Miguel quebrava o coração dela. "Eu não posso ficar sem saber." Ele ergueu o colar novamente. "Eu sinto algo em mim. É como se tudo estivesse se conectando." A luz do colar começou a pulsar, banhando o zen. Um brilho ofuscante. O homem à porta recuou, seu olhar transparecendo algo mais do que simples malícia. "Você não entende, garoto. Despertar essa conexão pode ser a ruína." Mas antes que ele pudesse terminar, o chão ruiu sob eles. Helena agarrou Miguel e a luz do colar os envolveu em um vórtice de energia. Foi como ser sugada para o desconhecido. O que Helena viu em um feixe de luz foi Lucas, seu filho. Ele estava ali, flutuando como uma imagem de esperança. "Mãe!" A voz dele ecoou, trazendo um calor renovado ao seu coração. "Estou aqui e preciso de você." O olhar de Lucas se unia ao de Miguel, juntos, conectando suas almas. Mas o homem encapuzado estava em pânico agora. "A verdade não deve ser revelada!" gritou, desesperado, sabendo que a conexão estava prestes a ser ativada de forma irrevogável. A luz do colar irrompeu numa explosão de cores. Uma onda de calor a alcançou. É como se o tempo tivesse parado e tudo que era escuro se iluminou. "Vocês são mais fortes unidos." A voz de Lucas ecoou, misturando-se à de Miguel. "O passado não é uma corrente que os aprisiona.
mas sim um caminho para a liberdade. Helena sentiu o peso do pensamento. A verdade finalmente se manifestava, e com ela a força de seus laços. As crianças ao seu redor começaram a brilhar, cada uma revelando sua essência. E naqueles olhares, Helena percebeu que a verdade não era o que temia. Era libertadora. Os corredores da dor se dissiparam e a realidade se reestruturou em algo novo. Foi uma mistura de tristeza e alegria. Helena compreendeu que mesmo na dor, o amor persistia. Estamos juntos e nada pode nos separar, gritou, um grito de vitória. O portal se fechou com um estrondo, mas a escuridão não tinha mais poder. As vozes das crianças se transformaram em murmúrios suaves e reconfortantes. Helena sentiu que a batalha havia sido vencida, mas a jornada estava longe do fim. Ainda havia perguntas a serem feitas, segredos a serem desvendados. Mas agora, com Lucas e Miguel ao seu lado, sabia que poderia enfrentar qualquer coisa. E assim, a luz do colar brilhou, indicando que novas histórias ainda estavam por vir. Agora, meu amigo, este é o áudio de encerramento que você não pode perder. Estamos apenas começando. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão mexer com o seu coração. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que não perca nada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos ouvir sua voz. E não espere mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos desvendar mais histórias.